Olá, bom dia. Bom dia! Quer dizer, aí deve ser, boa tarde aí, né? Aqui já é quase já é boa tarde, né? Porque já é 1 hora da tarde, uma e pouca. Ah, sim. Mas tá bom. Aqui eles falam que até a gente almoçar não se diz boa tarde. Então, como eu não almocei ainda, pra mim ainda é bom dia. Ah, então tá certo. Tentar só melhorar um pouco essa iluminação aqui. E isso é aqui também, a luz também hoje também fraca, porque eu usei ela hoje mais cedo, parece que ela tá perdendo a potência aqui, mas tá bom. E aí, animada para esse tema de hoje? Animadíssima. Animadíssima. É um tema bem polêmico, né? É Mentusael ou Misael? É Mentusael o nome, né? E Aham. Misael é como eu fiquei conhecido, né? Profissionalmente, aí as pessoas me conhecem como Misael. Ah, Mas meu tá. nome mesmo é Mentusael. Ah, então tá bom. Então vamos pro nome certo, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer você por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu já conheço de falar, né? Sabe que as malas línguas, como dizem aqui. Não. Mentira, foi coisa muito boa, né? Minhas tias, né? Você e eu compartilhamos a mesma profissão, né? Nós trabalhamos na área da beleza. E, claro, minhas tias já fizeram cabelo com você, né? Então, eu conheço você mais ou menos assim. E pelo pastor Flávio, meu primo Flavinho, né? Que a gente tem essa pessoa em comum, né? Sim, sim. Então, assim, falaram muito bem de você, tanto do seu trabalho, do seu profissionalismo, tanto da sua pessoa, né? Como cristão. Então, assim, tá muito bem recomendado. Ah, então tá jóia. Então, vamos lá, A, Israel. a nossa reputação sempre nos antecede, né? Pois é. Então, pelo jeito, foi boa. Foi boa, né? Então, assim, nós vamos falar hoje, né, sobre esse tema tão polêmico que você recentemente escreveu um livro, né? E é muito legal a gente poder falar, porque antes a gente tinha um pouco de medo, um pouco de receio de falar sobre isso, não é? Porque era algo que você falava, cara, por onde eu vou? Falo isso, já vão me jogar pedra. Se eu falo outra coisa, já vão me jogar pedra. Então, assim, é muito legal a gente conversar com uma pessoa que já é mais entendido, né? Eu vi que você buscou informações para colocar nesse livro, tanto cultural quanto espiritual, não foi? Conta um pouquinho, Exatamente. apresenta um pouquinho, Mentuzal, porque eu falei sobre a sua profissão, mas eu esqueci de falar. Você é teólogo e escritor, não é? Isso, eu tenho um bacharel em teologia, né? Desde a minha adolescência, eu sempre tive um Aham. interesse muito grande por estudar a Bíblia, né? Esse interesse veio de berço. Meu pai sempre foi um estudioso da Aham. palavra e tal. Daí, desde a adolescência, na época do colégio, no ensino médio, quando me deparava lá com aquelas questões no colégio, né? O homem foi fruto de uma evolução, né? Se o universo foi fruto de uma explosão, do Big Bang, essa coisa toda. E eu achava isso, assim, eu queria, né, tirar essas dúvidas a partir da Bíblia. Então eu começava a estudar a Bíblia para que eu pudesse ter a minha fé ali bem fortalecida, né? Aham. E daí eu sempre tive um interesse, e aí quando surgiu a oportunidade de fazer o primeiro curso de teologia, foi até pela Assembleia do Conselheiro Paulino, lá com o presbítero Edson, Olha. né? O meu primeiro professor. Dali eu fiz o meu primeiro curso e fiz o nível básico, médio e avançado, concluindo assim o bacharelado. Ah, e isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Você falou? Aí eu tinha uns 17 anos, 16 para 17. Olha que legal. É muito bom a gente se aprofundar, né, um pouquinho mais na Bíblia, a gente saber um pouquinho mais, porque assim a gente não vai pelo que a gente escuta. Hoje eu estava ouvindo até comecei a ver um pouquinho do podcast que você foi, né? Que eu falei, vamos lá, vamos conhecer ele um pouquinho. Mas eu não assisti tudo, só assisti um pouquinho o começo. E ele falou algo no começo lá que eu gostei muito, porque às vezes as pessoas querem conhecer a Deus, mas só de ouvir as outras pessoas falarem não querem ter uma experiência, né? E eu achei isso muito bacana, ele falando isso, porque nós, como cristãos, né, eu sempre falo, eu nasci no lar evangélico, mas não quer dizer que eu, né, filho de peixe, peixinho não, não é isso. Nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus, né? E aí você decidiu
escrever um livro esse tão polêmico? Conta para mim como foi esse acontecimento. Então, porque embora eu tenha sido também criado na igreja, né? Meu pai era Aham, presbítero e tal, eu frequentava escola bíblica desde pequeno. Então eu tive uma formação desde o berço, aham, evangélica. Só que, como uma grande parte, né, das pessoas que nascem em berço evangélico, acaba dando uma passeada no mundo, né? uhum, Então, numa dessas passeadas no mundo, eu passei a admirar a tatuagem. Pessoas tatuadas, né? Tanto homens, fortes, né? Que expressavam lá os seus músculos com seus corpos tatuados. Eu sempre achei muito legal, né? Um estilo maneiro. E daí, só que assim, eu nunca nem perguntei ao meu pai se eu poderia fazer, porque eu sabia que a resposta seria negativa, né? Por conta desse meio onde a gente cresceu. é, Daí eu resolvi, por conta própria, fazer minhas primeiras tatuagens escondidas. O que eu registro aqui, num dos capítulos do livro, eu tenho um capítulo que eu dedico exclusivamente para as minhas experiências com tatuagem, né? aham, E um detalhe interessante é que todas as tatuagens eu fiz elas em momentos de muita turbulência emocional, né? Em momentos que eu estava mais afastado do que engajado nas coisas de Deus, né? E aí, foi conversando, batendo um papo com um dos pastores lá da igreja, o pastor Ricardo Verli, depois de um futebol na sauna, ele me perguntou e falou, cara, hoje você, com a cabeça que você tem, você faria, né, esse monte de tatuagem que você tem e tal? Eu falei, cara, hoje, né, com a cabeça que eu tenho, 33 anos, já assim, com a cabeça assim, bem definido, sabe, do que eu quero profissionalmente, como família, como servo de Deus, hoje eu não sentiria essa necessidade, né? Ele falou, cara, por que você não prepara uma palestra, né? Mas aí você dá uma pesquisada, né? Você vai na origem da tatuagem, você traz uma palestra para a juventude da igreja, né? Por uhum, jovens, para trazer suas experiências. Eu falei, cara, tá aí, interessante a ideia. E daí eu comecei a pesquisar. A princípio era para preparar uma palavra, né? Era para preparar ali uma palestra. Só aham, que eu vi que teria conteúdo suficiente que daria para escrever um livro, né? E aí, assim, eu pensei, bom, o alcance do livro vai ser um alcance maior, porque as pessoas que estão presentes numa palestra, numa ministração, é um número limitado, né? As pessoas né? acabam ali, vão embora. Eu falei, mas o livro é uma ferramenta que você eterniza o conhecimento, né? Hoje, mesmo depois que eu for embora, eu já terei aí deixado o livro, flauta plantar uma árvore, né? Já tive um filho também. Então, já terei dado aí minha contribuição. E assim nasceu a ideia do livro. E o que me inspirou também Aham. foi ver o pastor Sérgio, né? O pastor Sérgio Paim, da nossa Ah, Pastor igreja. Sérgio é espetacular. Nossa, ele é Cara, maravilhoso. ele falou lá no podcast que ele já escreveu 10 livros. Uau. São 10 títulos que ele escreveu. E assim, ele vem enfrentando um desafio bem grande, né? Familiar e tal, já há mais de um ano. E aí eu vi que, acho que foi no começo do ano passado, né? 2024, ele lançou mais um livro, que é um livro sobre discipulado, o Fundamento Esquecido. Quando eu vi ele lançar esse livro, eu pensei assim, falei, caramba, o pastor Sérgio, ele é pai de família, ele é pastor presidente de uma igreja, ele é pastor local de uma congregação, ele atende pessoas, e ainda assim o cara consegue tempo para escrever. Aí aquilo ali me despertou ainda mais. Eu falei, tá na hora de eu tirar um tempinho aí também para colocar essa ideia, né, tirar essa ideia da cabeça e colocar no papel. Então foi basicamente essas coisas que me inspiraram a iniciar a ideia do livro, né? Daí eu comecei, levei para ele a ideia, levei para o pastor Sérgio a ideia, falei, pastor, eu tô com a ideia de escrever sobre tatuagem e tal, né? E aí ele falou, cara, vai ser um tema muito útil, porque as pessoas sempre me perguntam, né? E aí, o crente pode ou não pode fazer e tal? E aí, como eu tenho a experiência, né, teológica, e eu fiz uma pesquisa também histórica, e eu também tenho a experiência de ter me tatuado bastante, né? Que eu tenho tatuagem no peito, nas costas, fiz até no rosto, né, nos dois braços, ou seja, eu exagerei na dose. Então eu acho que eu seria realmente uma pessoa bem né, adequada para poder falar sobre isso. E foi assim que esse livro nasceu. Eu acho legal porque, assim, claro, a gente escutar pessoas que nunca fizeram uma tatuagem falando, né, parece que a pessoa não tem muita autoridade, não é? Porque
você olha e fala assim, ah, mas ele fala porque ele não conhece, ele não sabe a sensação que é de você tatuar e ver assim, né, algo que tem um significado. Porque eu acredito, né, que as pessoas, elas, bom, ou deveriam, ou a maioria, não sei, elas se inspiram em algo para fazer essa tatuagem, né? Elas têm um significado, né? E uma pergunta que eu queria fazer para você, se é mais pessoal, que você falou aí antes, que você estava no momento em que você ia fazer a tatuagem, talvez por. Você se considera como se fosse um ato de rebeldia ou não? Sim, Na, né? na, na, Também. na, na, na idade que você estava, né? Assim, não sei se faz muito tempo. A primeira tatuagem eu fiz ela com 22 anos. vinte e Ah, dois anos. Eu ah, já era maior de é. idade. Eu já tinha começado na profissão de cabeleireiro, só que eu ainda morava com os meus pais. Então, Aham, assim, eu fiz essa tatuagem nas costas. Eu escrevi o nome de Yahvé nas costas, né, que é Senhor em hebraico. Só que eu aham, fiz escondido, né? E nessa época eu fiz escondido. Então, assim, foi um ato de rebeldia, mas ao mesmo tempo de ousadia, né? Por é. quê? Na minha cabeça, pelo aquilo que eu já havia estudado da Bíblia, não tem nada na Bíblia que condena. Né? Aham, Isso também eu uso um capítulo inteiro do livro para falar essa abordagem teológica. O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Então eu faço uma abordagem teológica, eu pego todos os textos que falam sobre se cortar, sobre se marcar, que era um contexto completamente diferente do nosso hoje. Era um contexto que tinha a ver com o culto pagão, com a idolatria, com servir a outros deuses. Então não tem nada a ver com a tatuagem que é usada hoje. Então, aham, assim, bom, tatuagem a Bíblia não condena. Não é, né? Não é errado. Então, quando eu fiz, eu não achei errado eu fazer. Eu achei errado eu não ter tido ali um diálogo com os meus pais, né? Não ter trocado uma ideia. Afinal de contas, eu morava com eles. Eu devia a honra, né? Devia o respeito a ele. Então, eu acho que foi, sim, um pouco de rebeldia e, ao mesmo tempo, eu não tive ali, né? Uma liberdade, né, assim, para conversar com os meus pais sobre esse assunto. E daí eu acabei fazendo escondido. como muita gente faz, né? Se hoje em dia a gente. Porque as pessoas, às vezes, elas comparam muito ao contexto bíblico esse que fala sobre marcas no corpo, né? De não fazer marcas no corpo. Mas se for trazer hoje para nossa não só para tatuagem, mas teria que ser para brincos, para piercings, né? Teria que ser para tudo, né? Para trazer esse contexto. Hoje ele e é interessante que esse mesmo texto, que é lá Levíticos 19, 28, que diz: não farás marca sobre o vosso corpo, no mesmo texto está dizendo assim: não rapará a lateral da tua barba. O sacerdote ali, o homem de Deus, deveria deixar essa lateral da barba aqui sem aparar, enrolando ela, assim como os judeus ortodoxos ainda hoje usam essa lateral aqui mais alongada. Hoje, a pessoa que usa esse texto para proibir a tatuagem também não deveria raspar a barba. Então, você imagina, Nossa, que estranho que seria, né? A pessoa com a lateral da barba, né? pois Até no é. chão. Pois é, a gente tem que ter discernimento e pedir a Deus conhecimento e entendimento para a gente ler a Bíblia, né? Porque não entender como a gente, às vezes, a gente acha, né? Mas sim entender realmente o que a Bíblia quer dizer. Na parte histórica, conta um pouquinho para a gente assim, o que que o seu livro ele traz na parte histórica, como foi a evolução da tatuagem, ou como ela nasceu, ou na parte histórica, você tem a parte histórica do livro e a parte espiritual, né, bíblica, né? E a sua experiência, não é isso? É isso aí, Jari. Eu começo. São 7 capítulos, né? Eu consegui assim, resumir o livro Aham. em 7 capítulos. E no capítulo 1, eu falo sobre a história da tatuagem no mundo. Então, eu pesquisei os primeiros relatos, onde que surgiu as primeiras tatuagens. Aí eu encontrei os primeiros relatos lá no Egito. Por que no Egito? Porque no Egito eles tinham a prática de fazer mumificar, né? Eles mumificavam lá os faraós, mumificavam lá as pessoas que eram mais importantes. Então eles usavam lá vários elementos que preservavam a pele, preservavam o corpo. Então as primeiras tatuagens têm registro aí de 6.000 anos de existência, né? Lá no Egito.
Interessante também que as marcas da tatuagem que eles tinham eram as mesmas marcas que hoje é usada na acupuntura moderna. Ou seja, parece que eles usavam a tatuagem, a marca no corpo, tanto para a questão cultural, como também para a questão de cura. Né? Para quem tinha artrose, artrite, dores musculares, né? Então eles faziam algum tipo de terapia lá, que além de pintar o corpo, também funcionava com essa finalidade terapêutica, né, física. E aí eu pesquisei, e eu pude perceber que em várias culturas aparecia gente tatuada. Aqui no Brasil mesmo, quando os portugueses chegaram aqui, os índios aqui já estavam tatuados, né? Estavam tatuados com alargadores, cheio de acessórios. E aí o que eu percebi? Eu percebi que à medida que as civilizações elas foram se tornando pagãs, não sei se você está ouvindo barulho aí, estou com a porta aberta, tem um caminhão passando lá fora. Não, às vezes corta um pouquinho, mas está dando para escutar direito. Espera aí, vou tentar fechar a porta aqui. Aí vai escurecer um pouquinho, mas eu acho que o som vai ficar melhor. Agora tá Tá ouvindo aí, legal? Tô ouvindo legal, pode falar. Então, aí o que eu pude perceber, que é o que eu coloco aqui no primeiro capítulo, que à medida que as pessoas elas foram se afastando, à medida que as civilizações elas foram sendo fundadas com os seus deuses, com os seus rituais, a tatuagem ela surge também nesse contexto. Né? As pessoas foram fazendo marcas no corpo, foram fazendo uma série de coisas com o corpo, afastando cada vez mais o corpo original daquele projeto de Deus. Né? Porque um dos objetivos do Evangelho é fazer com que a gente seja conformado à imagem de Cristo. Não é apenas uma imagem física, é uma imagem, né, comportamental. Mas quando a gente fala de imagem original, Deus ele não criou o homem marcado. Né? Assim como ele criou o pavão, assim como ele criou, né, o papagaio, a arara, o tucano. Cada ser na natureza tem o seu desenho, tem a sua pintura, de forma natural, pintado pelas mãos do Criador. Né? E o que eu percebi? Que à medida que as culturas, isso no mundo todo, tem registro na Suméria, tem registro na Índia, tem registro nas Filipinas, né, de pessoas tatuadas, tem as tribos Maori. É interessante, as tribos Maori, elas faziam tatuagens para imitar armadura. Para quê? Para que quando os inimigos olhassem assim de longe, olhassem para aqueles povos lá com aquelas tatuagens de armadura, os povos não pudessem atacar por pensar que eles eram assim muito evoluídos, né? Porque antigamente, quando as pessoas invadiam territórios, os espias analisavam ver qual é o grau de resistência que aquele povo teria, né? Então, as tatuagens maori, essas tatuagens bem chapadas, né, no peito, no ombro, que imita a armadura, isso, de certa forma, intimidava os invasores, né, quando eles olhavam de longe. Enfim, são diversas as finalidades que eles passaram a usar a tatuagem. E aí eu tive esse insight, eu falei, caramba, a tatuagem aqui, ela surge numa cultura completamente diferente da cultura que Deus, né, que Deus idealizou para o ser humano. Porque a tatuagem estava ligada a ritual pagão, a ritual com as plantas, com o universo, né, ou com questões ritualísticas mesmo, de sacrifícios, até mesmo sacrifícios humanos. Enfim, são diversas as finalidades que a gente encontra aí na história do mundo. E daí, quando o cristianismo ele começa a encontrar, né, essas tribos, o cristianismo chega, o cristianismo ele se depara com essas culturas completamente assim, sem conhecimento nenhum. Te dar só um exemplo. Aqui no Brasil, os índios ainda não conheciam a roda. Você imagina? Eles estavam tão atrasados, eles estavam vivendo de forma tão primitiva, porque eles se afastaram tanto das civilizações, né? E eles ficaram assim vivendo uma vida de caça e coleta, passando dificuldades que não precisava mais. Então, quando o cristianismo chega, o cristianismo ele traz também tecnologia, ele traz avanço, né? E aí eu pude perceber isso. Eu falei, caramba, realmente, então
a tatuagem ela tem essas origens, né? Essas origens aí que está mesclada na cultura que estava muito distante de Deus. Essa foi a primeira percepção que eu tive em relação à história. Uhum. É interessante, né? E você acha, assim, na sua opinião, as tatuagens, elas expressam identidade pessoal e social de alguém? Ou você, o que você acha dessa parte? É, então, aí o segundo capítulo eu falo sobre a história da tatuagem no Brasil, né? Que foi ali, o primeiro tatuador profissional no Brasil foi na década de 60, né? E na década de 60, em 64, a gente teve o regime militar aqui no Brasil, de 64 até 80, 80 e alguma coisa, né? Então, nesse Aham. período, quem fazia tatuagem era só gente rebelde, né? Era só gente assim que fumava uma maconha, era só gente que era contra o governo militar, né? Eram os hippies. Então, essa galera foi que popularizou o uso da tatuagem. Eram as prostitutas, né? O primeiro estúdio foi no Porto de Santos, aonde funcionava um cabaré. Então, assim, não tinha higiene, as pessoas bebiam, se tatuavam, se drogavam. Então, na sociedade, as pessoas mais conservadoras, as pessoas de bem, quando via alguém tatuado, logo associava a pessoas assim desse tipo de gente, né? É. Esse tipo de índole. Então, nessa época, fazia parte desse estilo, né? Então, ou seja, quem se inspirava para fazer uma tatuagem nessa época se inspirava no hippie, se inspirava lá num cara que era da contracultura, que era contra o governo militar, né? Então, essa era uma marca nesse período. Já na atualidade, com o passar do tempo, né, isso no mundo todo, a tatuagem ela foi ganhando a característica de arte, de estética. Então isso veio mudando, né? Então hoje a gente vê jogador de futebol, a gente vê o Neymar todo tatuado, né? Quem é torcedor do Flamengo aí, o Gabigol todo tatuado. O próprio o Pedro também, que é o atacante do Flamengo, ele é cristão e ele tem tatuagens. A gente pega uma imagem do Messi, né? O Messi, jogador argentino. Ele antes, quando ele jogava na Argentina, ele sem nenhuma tatuagem, depois que ele vai para a Europa, ele todo tatuado, né? Então hoje as crianças, os jovens, quando olham para os jogadores de futebol, eles veem um estilo maneiro na maneira de pintar o cabelo, faz um corte, né? Faz lá um É, cabelo louro. E exatamente. também a tatuagem. Então, hoje, a tatuagem se tornou um estilo em que as pessoas buscam esses estilos através disso. Jogador de futebol, artista, né? Hoje a gente tem até Masterchef, né? Os Masterchef hoje também são todos tatuados, né? Eu mesmo, quando eu fui buscar inspiração, eu busquei em barbeiros assim de Londres, eu busquei quadros assim, a maioria deles eram todos tatuadões, né? Eram todos assim com muita tatuagem, barba grande. Só que assim, aí você vê a maioria dos quadros lá, o cara fumando lá um charuto, né? O cara lá com imagens assim, com um estilo assim bem exótico, né? Eu acabei Aham. assim, sem perceber, eu fui aderindo a esse estilo e tal. Então, o que eu percebo hoje? Que hoje os influencers, por exemplo, se você aí, né, você que é uma influenciadora, se você mostrar que você está fazendo uma tatuagem, que tem um significado, que tem uma história, com certeza as pessoas que te seguem são Ih, influenciadas e podem falhou. desejar, né, querer fazer também uma tatuagem. Aham. Então, assim, hoje é muito diferente do que era no passado, né? Essa questão da tatuagem. Então hoje é mais uma questão mesmo estética que tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Se a pessoa ela é mais extrovertida, né, ela vai fazer coisas mais chamativas. Se a pessoa é mais introvertida, a pessoa é mais discreta, ela vai fazer uma tatuagemzinha mais discreta, num lugar mais escondido, não vai chamar tanta atenção. Então eu vejo que a tatuagem hoje é como uma roupa, né? Só que é uma roupa definitiva, Né? né? É É. uma roupa que você coloca, você não tem como tirar e colocar outra. Mas eu acho que hoje ela tem muito a ver com essa questão do estilo. É aquela coisa, eu acho que as pessoas
elas hoje em dia elas colocam mais sentimento, né? Colocam mais assim, eu vejo muito o nome de filho, né? Nome do pai, da mãe, né? Isso é muito típico, né? As pessoas verem. Eu lembro, quando eu Sim. saí do Brasil, faz 20 anos que Eu eu saí do tenho o Brasil. nome do meu, Aí, ó, tá vendo? eu tenho o nome do meu filho na mão aqui. É, Aí, viu? E eu lembro quando eu saí do Brasil, há 20 anos atrás, era muito, era muito polêmico, né? A gente via pessoas assim tatuadas e a gente ficava com medo, né? A gente ficava assim, tinha aquele preconceito, né? Depois que eu vim pra cá, e aqui, eu não sei aí no Brasil, porque esse tema, né, eu não conheço, eu desconheço aí no Brasil. Mas aqui, onde eu tô, era bem comum as pessoas, tanto que eu cheguei a pensar assim, teve uma época que eu falei assim, gente, as pessoas tatuadas são as pessoas mais doces que eu já conheci, sabe? Tipo, é verdade, são as pessoas mais sensíveis, mais doces e tal. Claro, o nosso trabalho ele obriga, né, a gente ter muito contato com as pessoas e tal. Então eu via muito isso, que as pessoas elas tinham essa sensibilidade. E aqui era algo muito comum, era algo que assim a gente via como não tem problema. A gente ia no banco, as pessoas tatuadas, a gente ia, sabe, em outros lugares, advogados e tal, e todo mundo tatuado, e tá tudo bem, são pessoas normais, tá, né? Porque antigamente era mal visto, antigamente sim, é igual você falou aí, né? As coisas foram mudando, foram melhorando, foram vendo como algo estético, né? E eu acho muito curioso, porque tem muita gente que é contra a tatuagem. Ah, não, eu sou contra a tatuagem. Mas leva a sobrancelha tatuada, né? Não deixa de ser uma é. tatuagem, não é? Exato, exato. Aliás, assim, eu digo que foi o pecado, o Geli, que enfeiou a raça humana, né? O pecado transformou aquilo que era belo em algo feio. Então, hoje, a gente faz um esforço para tentar melhorar, né? Através da beleza, através do estilo, ou seja, através de uma forma que a pessoa vai se sentir melhor. A pessoa vai ter a autoestima dela mais elevada. Então, às vezes, ela, igual eu, quando eu fiz essa tatuagem no rosto, né? E embora eu esteja fazendo o processo de remoção dela, eu estou fazendo a remoção a laser, tatuagem no rosto, só essa também. As outras não me incomodam, as outras eu não pretendo tirar. Mas quando eu fiz, eu gostei muito. A minha esposa, né, na época, ela era minha namorada na época, ela foi comigo lá no estúdio de tatuagem. Ela também achou muito legal e ela achou muito ousado da minha parte. Então, assim, eu tava com a minha autoestima lá no alto, né? Nada me parava naquele momento. Só que eu fui inconsequente, né? Eu quis tatuar o rosto. Só que foi uma expressão assim, para eu me sentir um pouco melhor naquele momento, né? E aí eu falo, quem é contra a tatuagem? Por exemplo, porque fala, nós somos o templo do Espírito Santo, então você está fazendo uma tatuagem, você está profanando o templo, né? Você é como se você estivesse pichando o templo, uma coisa que é sagrada. Eu falo, gente, a Bíblia fala que o nosso corpo ele é santuário do Espírito, mas o nosso corpo ele é sujeito ao pecado. O nosso corpo cai cabelo, cai o dente, né? A pessoa fica sem a sobrancelha, a pessoa, muita gente ingere um monte de coisa que não é para ingerir, ingere, né, refrigerante, ingere muita açúcar, ou seja, são sedentárias, né? São super espirituais, mas não faz atividade física, não cuida dos dentes, não cuida do cabelo, né? Não cuida de nada. E acha que aí o cara faz a tatuagem, vai implicar com a tatuagem. Porque acha tá profanando o templo. Eu falo, se você quer ter um corpo perfeito nessa vida, os nossos esforços vão ser inúteis. Por Aham. quê? Porque por mais esforço que a gente tem, a gente vai ter um problema de saúde, a gente vai ter um problema, né, de boca, de visão, né? Quantas pessoas que têm problema na visão, têm problema nos dentes, cai o cabelo como eu, né? Eu já tenho que já me acostumar com a cabeça mais raspada mesmo, que eu não pretendo antes. Enfim, então são muitas as preocupações para tentar preservar um corpo que Jesus disse que é um corpo temporário. Nós receberemos um novo corpo. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, nosso corpo, que é um corpo mortal, um corpo cheio de defeitos, vai ser transformado. Então esse corpo nosso aqui ele é provisório, né? Então, por mais que a gente cuide, o corpo ele vai morrer, vai adoecer. Então, assim, é falta mesmo de conhecimento quando as pessoas colocam esses argumentos assim superficiais como uma forma de negar, né, ou resistir aí à questão da tatuagem. Entendi.
E na parte espiritual, Metusael, assim, que argumentos teológicos existem na hora de você dar uma palestra, de você falar alguma coisa? Porque você falou, né, que tudo começou com que falaram, poxa, por que você não dá uma palestra falando sobre isso? O que você fala na hora que você vai dar uma palestra ali para os jovens, aqueles jovens que às vezes estão com aqueles hormônios assim, a flor da pele, querendo fazer tudo no corpo e dá igual, não interessa o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. O que você fala assim para essa juventude? Bom, Geli, baseado na minha experiência, eu peço para levar em consideração só 3 pontos, né? Com toda essa experiência aí, levar em consideração 3 pontos. Primeiro ponto, o princípio da honra, né? A quem eu estaria honrando e quem eu estaria desonrando no ato de me tatuar. A Bíblia, porque eu não tenho como dizer que é pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado, né? Mas, por exemplo, a Bíblia diz que eu devo honrar pai e mãe. Então, se eu vivo num lar onde meu pai e minha mãe são contra a tatuagem, eu decido fazer, aí eu tô sendo rebelde. O que eu posso fazer é, através de argumentos, mostrar, né, até através do meu livro mesmo, falar, olha, pai, a tatuagem assim não é mais assim, a tatuagem hoje. E aí, por meio do convencimento, eu consegui uma aprovação deles. Né? Eu tô falando com um jovem, né, que vive ainda com os pais, que deve honrar os pais. Porque tatuar não é pecado, mas desonrar o pai é pecado. Desonrar a mãe é pecado. Outra coisa que eu peço para levar em consideração, você já definiu a sua profissão? Né? Porque outra coisa que a Bíblia também diz que é muito importante é o trabalho da gente. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? Ou seja, a gente vive do nosso trabalho. Você já tem a profissão definida? A tatuagem iria interferir na sua profissão? Porque, por exemplo, concurso público ainda tem alguns que não podem. Eu conheço pessoas que passaram em prova de concurso e não foram chamadas porque eram tatuadas. Porque tinham tatuagem. Entendeu? Então, assim, acaba sendo uma hipocrisia também, né? Porque depois que a pessoa entra para o concurso, a pessoa entra para a área militar, né? Depois que ela passa na prova, depois ela vai lá e se tatua, né? Mas então a maioria dos jovens que ainda não definiu a profissão, para ele pensar. Se ele quer fazer num lugar onde a roupa vai tapar, entendeu? Quando ele já tem clareza do que ele quer, para ele não se expor, porque às vezes vai atrapalhar ele profissionalmente, né? Então esse é outro ponto que eu falo. E o terceiro ponto é a questão do chamado ministerial. Eu tenho clareza do meu chamado? Qual é o meu chamado? Né? Em que área que Deus quer que eu atue? A tatuagem, ela me ajudaria ou me atrapalharia? Hoje eu vejo que a tatuagem, ela me limitou. Por que ela me limitou? Porque eu cresci na Assembleia de Deus, né? Eu cresci no meio conservador, mas numa igreja dessa, assim, dificilmente um pastor vai me chamar para eu poder ministrar uma palavra. Nem que seja por jovem, né? Por quê? Porque já olha, a maioria das pessoas já olha a tatuagem e fala, não, o cara é muito doido. Ele é muito liberal, mundano. Já na igreja, né? Já na igreja Ceifa, na igreja do nosso campo Ceifa, eu já fui em várias igrejas. Né? Na nossa igreja, eu ministro na nossa igreja. Então, tem uma abertura maior. O pastor Sérgio é um cara que tem uma mente mais aberta. Então, a partir da nossa igreja, que é uma igreja assim, que é centrada na palavra, mas que não é tão radical nos costumes, eu consigo atuar. Mas ministerialmente eu fiquei limitado. Entendeu? Eu consigo abertura para uma galera que é mais aberta, mas para aqueles que são mais conservadores, né? E eu não teria necessidade disso. Eu poderia ter tatuagem escondida, eu não precisaria ter feito tatuagens da maneira que eu fiz, e eu poderia hoje ser útil, ser uma ferramenta de edificação para muito mais pessoas. Entendeu? Tem o outro lado também, né? Tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é que, por exemplo, eu consigo alcançar pessoas que têm resistência justamente com esse tipo de evangelho, que é um evangelho muito tradicional, pessoas que não foram para a igreja porque a mulher não podia usar calça comprida, não podia fazer uma maquiagem, pessoas que sempre olharam para o evangélico como cafona, quadrado, aquela pessoa que lá segue um monte de regra e tal. Então, assim, quando a pessoa olha para mim tatuado e vê que eu sou cristão, vê que eu sou pai de família, vê que eu sou uma pessoa séria, né? Então ele olha e fala, caramba, eu acho que o evangelho dá para ser evangelho também, dá para ir na igreja também, né? E não precisa ser, né, ser chato, né? Se vestir de forma cafona, como eu já ouvi muita gente dizer, até no salão de beleza mesmo, Geli, a gente deve ouvir, né?
Ah, essa pessoa tá deixando o cabelo crescer, tá igual uma crente, né? Tá igual uma assembleana. Se a pessoa tá com o cabelo reto, sem corte, já diz logo que a pessoa tá parecendo uma assembleana. É, Então, com as tatuagens, eu acabo quebrando um pouco esse paradigma, né? e é legal, né? É legal a gente poder passar isso para as pessoas, né? Eu lembro que quando eu comecei com meu marido, a gente começou a namorar, e quando ele descobriu que a minha família era crente, eu falei, ih, deve ser tudo chato pra caramba. Ele achou que era todo mundo chato, ele não queria conhecer, assim, né, as pessoas e tal. Quando ele foi aí no Brasil, que ele conheceu todo mundo, falou, cara, sua família é muito maneira, né? Porque ele viu essa diferença, né? Porque as pessoas às vezes têm essa visão do cristão, né? Porque acha que nós somos todos quadrados, que somos chatos, que a gente não pode fazer nada, que a gente está proibido de fazer tudo. E não é bem assim, né? A gente sabe, cada um sabe o seu limite, cada um sabe até onde pode pisar. Né? A gente sabe que a gente tem limitações e que não é porque a gente nos proíbe, mas porque nós decidimos que existem coisas melhores do que o pecado, né? Ainda há um ponto, Geli, que eu acho que vale a pena também. Por exemplo, a Bíblia fala que se tatuar não é pecado, mas, por exemplo, quando eu coloco o meu desejo pessoal acima do amor, do zelo pelo meu irmão, eu também estou pecando. Né? Eu vou dar um exemplo. Se eu vivo no meio de uma congregação de irmãos que acham que tatuagem é errado, que acham que tatuagem é uma coisa, né? Assim como alguns acham que beber um vinho é errado, assim como alguns acham que jogar bola, né? Enfim. Então, o que eu vou fazer? Para não escandalizar esses irmãos, eu vou me afastar. Eu não vou querer empurrar de goela abaixo uma coisa que eles não aceitam, né? Uma coisa que eles ainda não tiveram a maturidade para compreender. Então, eu escolheria hoje não me tatuar, até por amor a esses que veem que não entendem ainda a graça de Cristo, sabe? Porque, assim, o amor, ele é sempre superior à liberdade, sabe? Eu conheço pessoas que escolheram não beber nada, zero álcool, por amor àquele que teve problema com álcool um dia. E a pessoa se escolhe se abster, né? E no livro eu falo que, no passado, algumas pessoas não cortavam o cabelo, algumas pessoas eram consagradas a Deus, não podia chegar perto de defunto, né? Como é o caso de Sansão, como é o caso de um nazireu. Deus pedia algumas coisas para aquela pessoa como forma de consagração. Né? E a Bíblia diz para a gente apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. Então, que sacrifício vivo é esse? Sacrifício é justamente quando eu crucifico o meu eu, quando eu crucifico os meus desejos egoístas em prol do amor ao próximo, em prol do amor aos irmãos, né? Então, eu trago uma abordagem teológica falando sobre isso também, falando que não é pecado, mas, por exemplo, eu desrespeitar o meu irmão, ou eu ignorar o meu irmão, isso também seria, né, uma espécie de pecado. Então, hoje, quando eu falo para um público, né, cristão, evangélico, e principalmente jovem, eu falo sobre essas questões. Questão da honra, questão de profissão, questão ministerial, e a questão também, qual é o meio que você está inserido? É um meio que é tranquilo ou é um meio onde a sua tatuagem vai ser uma afronta para as pessoas, né? Então eu levo em consideração esses fatores aí, baseados aí na minha experiência. É, muito legal, né? E você falando aí sobre que te limita, né? Eu entendo perfeitamente. Mas talvez se você não tivesse feito nenhuma tatuagem, você não abordaria esse tema com a forma leve que você aborda, sabe? Porque você procurou saber um pouco mais, você criou esse livro, né? Que eu tenho certeza que tem muito conhecimento aí dentro. E se não fosse assim, você não estaria, não, talvez pessoas fechariam a porta para te escutar. Por quê? A pessoa que olha você todo tatuado, falando sobre tatuagem e tal, esse livro seu já é uma coisa que já chama a querer comprar, a querer ler o livro, né? Eu até vou te perguntar depois aonde as pessoas podem encontrar esse livro. Porque eu não sei se você tem no Amazon, se você tem nas plataformas essas e tal, mas se não tem, pode ir colocando, porque a gente que tá fora, a gente também quer comprar. Eu vou estar providenciando isso, né? Eu tenho aqui disponível, né, algumas lojas aqui em Friburgo, na Cânticos de Sião, na livraria
ali na padaria Dona Emília, que é na Alberto Brown. Tenho lá na Igreja Ceifa, né? Na Igreja Ceifa tem disponível e tem comigo no salão. Quando eu chegar quando eu tiver vendido já a metade da tiragem, né? Eu fiz uma tiragem de 1000 livros. Quando eu chegar na metade, eu vou fazer também no formato digital. Então eu vou colocar na plataforma da Amazon, né? Porque aí tem um custo específico lá que a própria editora faz. Então, assim, daqui a pouquinho eu já vou ter ele disponível também no formato digital. E realmente, Eli, a gente vê que a nossa vida está na mão de Deus, né? Então Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Deus ele permite a gente passar por determinadas situações para depois a gente poder ser uma autoridade naquele assunto. E é por isso que o título do livro é Vencendo Preconceitos, o Cristão e a Tatuagem. Aqui é como uma espada de dois gumes. Nesse livro, eu busco quebrar o preconceito daquele que é muito tradicional, daquele que rejeita, né, a pessoa que é tatuada. Né? Então, eu busco quebrar o preconceito porque quando eu trago a história, trago a Bíblia, trago as informações, é impossível, qualquer pessoa, pode ser o pastor que for, o teólogo que for, é impossível alguém querer usar a Bíblia para proibir o uso da tatuagem. É impossível. A pessoa não vai estar fazendo uma boa exegese, a pessoa não vai estar tendo uma honestidade intelectual se ela quiser usar a Bíblia para proibir. Então, toda proibição é baseada em costume, em gosto pessoal. Né? E esse é até um ponto que eu admiro no pastor Sérgio, porque o pastor Sérgio ele é um cara assim, que ele não impõe para a igreja um gosto pessoal dele. Por exemplo, ele não anda de moto. Ele não anda de moto. Mas ele apoia lá o movimento lá do Motoclube Águia de Cristo. Ele não gosta de tatuagem, mas ele tem a filha dele que fez uma tatuagem. Ele tem uma pessoa que é toda tatuada que trabalha na igreja, no Ministério da Palavra também, né? Então ele deixa isso muito claro. Eu não posso impor para as pessoas, que seria até algo assim tirânico, né? Um gosto pessoal. Então, eu busco quebrar esse preconceito na cabeça dos mais tradicionais. Eu acho que... E por outro lado, eu busco também assim trazer uma clareza, um enriquecimento de conhecimento, até para aquela pessoa que teria muito medo de fazer uma tatuagem, né? Tem até o caso de uma pastora que ela está lendo o livro, ela falou, tinha tanta vontade de fazer uma tatuagem, mas seria assim uma coisa discreta, coisa e tal. De repente ela vai ler o livro e vai até fazer a tatuagem. Por quê? Porque ela não vai se sentir mais culpada, ela não vai se sentir como se estivesse pecando. Ela está num ambiente onde a tatuagem é aceita. Então, qualquer restrição que ela tenha é uma crença limitante dos anos 70, dos anos 80. Então, a pessoa que lê esse livro, o objetivo é duplo. O objetivo é quebrar o preconceito dos mais tradicionais e, ao mesmo tempo, dar uma liberdade consciente para quem deseja, né, ter aí seu estilo, né, enfim. Quebrar essa religiosidade, né? Isso, boa. Esse bloqueio, né? Essa crença limitante. Porque eu achei muito legal o pastor Sérgio falando do menino que usava brinco, não sei se pode falar o nome aqui, mas eu achei muito legal ele falando isso, porque ele falou, cara, eu não... Onde nós fomos, nós tivemos que respeitar a igreja, e ele tirou, eu pedi para ele tirar, mas eu não podia mostrar para ele na Bíblia algo que não, sabe, igual ele perguntou, mas por que eu não posso usar? E ele ficou, por quê, né? Então eu achei muito legal, porque ele não ia falar, não, porque eu tô falando, porque aqui é assim, a igreja é assim. Não, ele foi, né, foi rever, foi buscar e tal, e ele não é proibir, não é ser como tentar implantar nas pessoas uma crença limitante, né? Eu sou dessa época, eu sou da época do André, da banda lá do Fábio, do Eric. Eu ia lá na Igreja Safe e, nossa, era maravilhoso. E quando ele me falou, eu lembrei justamente da cena, porque antigamente a Igreja Safe era ali no centro, ali na principal. Alberto Brown, isso. E era ali. E a gente se reunia ali. Então, assim, sempre foi muito bom, sempre foi muito gostoso saber que não existiam regras de homens ali, mas era a palavra, né? A palavra era ministrada, a palavra era o principal ali naquele lugar.
E é o que a gente tem que entender hoje, né? Tudo que a gente for fazer é pedir direção a Deus e pedir e buscar saber, né? Fazer essas perguntas aí que você falou aqui agora, você mencionou, né? Buscar saber, eu tô honrando, eu tô, né, seguindo os passos certos, eu vou ofender alguém com isso? Então, é legal, a gente saber por esse lado também, porque sempre existe aquela dúvida, sempre existe aquele jovem que os pais não deixam e ele fala, mas por quê? Não porque Deus não quer ou porque Deus não gosta, aí muitas das vezes vai e faz escondido, né? Eu já vi casos assim, a pessoa faz escondido e continua naquela luta, né? Aquela luta interior e ele fica com aquelas dúvidas na cabeça, meu Deus, mas pode ou não? Mas por que não pode? Porque ele faz e sabe que aquilo não fez nenhum mal, não fez, né, não mudou a personalidade dele, né? Mas outras pessoas sim que pensam desse jeito, né? E é quebrar um pouquinho esses pensamentos aí, essas crenças limitantes, né? Interessante, tem um caso de um jovem, né? Ele está na nossa igreja durante um tempo. Quando eu disse que ia escrever sobre tatuagem, ele ficou assim, muito empolgado e tal. Ele falou, Mentuzael, quando eu entrei na igreja Ceifa e quando eu te vi, cara, eu me senti à vontade. Por quê? Porque ele também tem piercing, ele tem tatuagem, gosta. Então, toda vez que ele ia numa igreja, ficava já assim, desconfortável, né? Falei, poxa, eu vou chegar aqui, as pessoas vão ficar me É, olhando, essa coisa toda. Então, quando ele me viu, cara, eu me senti à vontade. Tá lá, ele tá super engajado na obra da igreja, trabalha lá com a juventude, é um jovem assim, ele trabalha dirigindo aplicativo, ele evangeliza pessoas, ele manda o link aqui do Instagram para as pessoas que ele tá lá evangelizando enquanto tá lá no olha que trabalho. legal. É um jovem assim muito ativo. E aí aquilo me marcou. Falei, caramba, tá vendo? Deus ele Ele usa pra... Eu vejo, Geli, que a graça de Deus ela é multiforme, né? é, Então, isso caiu a minha ficha quando eu li o texto de Apocalipse que diz que João ele viu pessoas de tribos, línguas, povos e nações. Ou seja, João ele viu pessoas dos quatro cantos da terra, né? Ele viu pessoas de tribos diferentes, de língua diferente. E como que ele identificava isso? Eu imagino que João via, por exemplo, o africano, né? O africano tem uma maneira diferente do europeu, né? Do latino aqui. Então, assim, as pessoas têm as suas características pessoais. As pessoas têm as suas personalidades. E Deus não anula isso, porque foi Ele que colocou em nós o DNA, a digital. Cada um é único, né? Então, assim, eu vejo que aos isso fogos. é a joinha. Pois é. Então, assim, quando eu li isso quebrou um paradigma. Então, assim, quanto mais pessoas nós pudermos alcançar para Cristo, melhor. Né? Então, o evangelho ele é para todos. O evangelho ele é para o tatuado, para o não tatuado. Ele é para a pessoa do cabelo curto, do cabelo comprido, né? Da pessoa que é mais, assim, que é mais, como é que eu digo, aquela pessoa que gosta de se arrumar, que é uma pessoa que ela gosta de se maquiar, É. né? Para também que é mais simples, daquela que é mais natural. Então, assim, o evangelho ele veio para todos. E quando a gente limita isso, quando a gente diz, não, nessa igreja a gente tatuada não pode, a gente está limitando a graça de Deus. A gente está colocando uma barreira, a gente está colocando muros no reino espiritual que Jesus nunca colocou. Então, Uau. esse é um defeito da religiosidade. Então, mas agora, é preciso pessoas corajosas, né? Para ir quebrando esses paradigmas. Porque a gente acaba sendo, por alguns, né, mal visto, a gente acaba sendo visto como mundano, como alguém que não leva as coisas de Deus a sério, né? Como alguém que. Enfim. Que não conhece, que tá falando asneira, né? Isso aí. É, é verdade. Então, é quebrar paradigmas, né? Jesus veio e ele também fez isso, né? Porque quebrou muito a religiosidade, né, das pessoas, né? Que acham que o que ela faz em público é o que vale, mas o que vale é o que a gente faz no secreto, né? E é isso. Nossa, foi muito bom essa conversa, muito gostoso. Olha, eu tô querendo esse livro, hein? Você vai guardar um para mim aí, hein? Não, eu mando até para você aí. Ah, então nós vamos conversar depois, porque eu quero esse livro. Manda
alguém for para aí, mas em breve eu vou colocar ele nesse formato, no formato digital. É um livro assim muito interessante, né? O pastor Sérgio mesmo ele disse que assim agora ele não responde mais essa pergunta, ele indica a pessoa para comprar o meu livro. Eu falo, ó, me livrei desse problema, né? Porque às vezes é desgastante assim, tem que conversar sempre sobre o mesmo assunto, né? Explicar e às vezes a pessoa ela quer um argumento do pastor para ter uma aprovação. Né? Por isso que lá no podcast, o podcast pergunta se o pastor pode. E aí, pastor? Crente da igreja pode fazer tatuagem? Ele falou, pode. Né? Eu não tenho como dizer que não pode agora. O que cada um vai tatuar é a responsabilidade de cada um. Né? Eu acho que assim, as lideranças elas devem passar, por exemplo, o líder de jovem, ele deve passar uma informação para o jovem de conscientização, né? Levando em consideração o chamado ministerial, levando em consideração a profissão, a honra aos pais, né? Esses pontos ali que eu trago no livro. Porque eu acho que assim, a liderança realmente tem que passar uma diretriz, né? Ela não pode simplesmente lavar a mão também e falar, não, você faz o que você quiser. Porque é muito imaturo. O jovem ele precisa de uma direção, né? Se eu tivesse uma pessoa que tivesse parado para conversar comigo sobre tatuagem antes, me desse uma experiência, uma visão, de repente eu teria feito algumas tatuagens, porque eu acho muito legal, né? Mas eu não teria feito, por exemplo, o rosto, entendeu? Assim como, por exemplo, eu tive a oportunidade já, eu tô há 5 anos casado, né? Casado oficialmente, né? Tô há 5 anos casado. E quando eu tinha 2 anos de casado, meu filho tava pequenininho também. E daí a gente teve uma crise muito forte no relacionamento e tal. E a gente quase veio se separar. Com 2 anos de casamento. A gente já não saía mais eu e ela. Era trabalho e criança chorando ali o tempo todo. Era só estresse, aquela coisa toda. E a gente quase se separou. Só que eu troquei uma ideia com um pastor amigo meu na época. Né? O próprio pastor Sérgio também fez lá a sua intervenção. Mas eu tinha um amigo assim, que eu conversava muito com ele, que eu trocando uma ideia com ele, eu falei, cara, a Bíblia diz que eu devo amar a minha mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de me entregar por ela, né? Efésios capítulo 5. Eu falei, cara, mas assim, como que é isso, cara? É isso mesmo? Porque eu tava querendo um aval, sabe? Para poder justificar ali uma separação, falar que tava difícil. Ele falou, cara, é isso aí mesmo. Assim, cara, vai ter momentos que você vai ter que se anular, você vai ter que entregar a sua vida para ela. Então você vai ter que sacrificar algumas vontades suas ali em prol da esposa. Aí ele me fez uma pergunta interessante. Ele falou, qual foi a última vez que vocês saíram, só vocês dois, juntos? Aí eu falei assim, olha, tem mais de 2 anos, porque desde que meu filho nasceu que a gente não tem mais vida, eu e ela. Ele falou, cara, olha só, deixa teu filho lá, arruma alguém para ficar com seu filho, vai ter um momento a sós com a sua esposa, vai ter um momento assim com vocês, volta a fazer isso, porque, cara, realmente, assim, criança é desgastante, casamento é desgastante. Ou seja, ele me deu uma direção ali, que eu falei, cara, eu vou tentar, né, essas alternativas, porque é melhor eu tentar corrigir algo que não está dando certo, do que ter mais uma pessoa separada, do que fazer com que meu filho cresça num lar de filho. Enfim, que na sociedade hoje o divórcio também se tornou algo normal, né? Se tornou algo assim tão corriqueiro. Eu falei, cara, eu não quero a minha vida. Então eu vou querer fazer a coisa da maneira correta. E graças a Deus, né? A gente superou aquela crise dos 2 anos. Estamos aqui de férias em Búzios, né? Curtindo uma praia. Graças a Deus, meu filho cada dia mais bonito, cada dia mais saudável. Mas por que eu estou dizendo isso? Se eu não tivesse esse bate-papo com esse pastor mais experiente, um pastor amigo, que me desse uma direção, que me desse uma palavra, porque naquele momento ali, quando a gente está passando por uma situação emocional, a gente às vezes perde a cabeça. A gente perde o discernimento. E aí quem está de fora, um conselheiro, uma pessoa mais experiente, às vezes consegue mostrar para a gente um caminho que é simples de seguir, né? E que vai causar uma restauração, que o benefício vai ser muito maior do que se a gente tivesse tomado ali uma decisão precipitada baseada nas nossas emoções, né? Então, assim, eu trago até a minha vida pessoal para a questão da tatuagem. Se a gente tem alguém mais experiente que direciona, que sabe conversar de maneira leve, com clareza sobre tatuagem, de repente a gente consegue aí muitas pessoas, às vezes, de fazer algo que não deveria fazer, que a pessoa vai se arrepender depois, né?
mas ao mesmo tempo também dá uma direção de que ela pode ficar tranquila, né? Que não é pecado, não. Pecado é mentir, pecado é roubar, pecado é trair, pecado é fornicar, né? Pecado é causar contenda, divisão entre irmãos. Isso a Bíblia diz com toda clareza que é pecado. É verdade, é verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, um pouco que eu esqueci de te perguntar antes. Você enfrentou desafios quando você estava escrevendo o seu livro? Que tipo, se você enfrentou algum desafio, qual foi ele? Ou quais foram eles? Olha, é, enfrentei, enfrentei assim, o desafio de dedicar o tempo, né? O primeiro desafio é o tempo. Porque eu comecei. Constância. É, porque assim, a gente tem trabalho, família, né? A gente tem vida social e tal, e separar o tempo. Então, o primeiro desafio ali era eu encontrei, eu falei, pô, como que eu vou separar um tempo para escrever isso aqui? Então, eu escrevia nos momentos vagos. Então, eu fiquei durante 3 meses só pesquisando sobre isso. Eu atendia clientes, mas a minha cabeça estava o tempo todo, durante 3 meses, focada no meu livro, né? E daí disso, eu consegui separar em 7 capítulos que eu precisei montar a estrutura, né? Um desafio foi esse. Falei, cara, por onde começar? Eu vou fazer um capítulo, 2 capítulos, mas eu precisava ter um plano geral. Eu precisava ter o esqueleto completo daquilo que depois eu iria preenchendo, né? Então eu consegui desenvolver os capítulos, né? A história da tatuagem no mundo, a história da tatuagem no Brasil, tatuagem na atualidade, o que a Bíblia diz sobre tatuagem, as minhas experiências, e o último capítulo para encerrar foi o poder da imagem pessoal. E aí é onde eu falo do impacto da nossa imagem, né? E aí isso já é um capítulo que serve para tudo. Não só sobre a tatuagem, mas para a maneira que a pessoa está vestida, né? O cabelo, a maquiagem, a apresentação pessoal, ela causa um impacto. Quando eu consegui definir esses 7 capítulos, depois era só preenchendo com informação, né? Então esse foi o primeiro desafio, um desafio assim que eu graças a Deus eu consegui superar, e dentro de 3 meses ali né, já estava já o manuscrito ali, já tinha sido concluído. Nossa, que legal, cara. Muito legal. É muito legal você falar sobre isso, porque tem muita gente que quer escrever livro também e fica naquela, mas por onde eu começo? Como que eu faço? Ou se deixa ser vencido pela, pela procrastinação, pelo desânimo, pelas desculpas, né, do dia a dia. Ah, não, não fiz, não vou escrever por causa disso. Não, não vou fazer por causa de tal coisa, né? E é muito legal você comentar por isso, porque as pessoas não sabem o que um escritor passa antes, durante a escritura, né? É tudo isso, a luta contra o tempo, contra as adversidades da vida, contra os problemas familiares, contra os problemas no trabalho, né? Porque sempre tem. A gente tem que passar por cima disso tudo e focar naquilo que você quer, né? Que foi o que você fez. Você falou, estava fazendo o cabelo das clientes, mas a minha mente estava lá. Então, você estava focado, né? Então, é manter o foco. Olha aí, a Paula colocou. Realmente, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Passei por isso no meu livro também. Ah, e o livro da Paula também é maravilhoso. DNA do líder, não é, Paula? Ah, legal. É da liderança. Eu tenho ele aqui. Ó, você tem que agora me dar o seu para ficar aqui. Eu vou no Brasil no ano que vem, pode guardar um para mim. Aí, beleza. E se alguém vier daí, traz Isso, para mim, isso. tá? Ótimo, DNA ótimo. da liderança. Ótimo. Isso aí. Eu tenho ele Tem maravilhoso. esse livro aí também. O tema é bom, hein? É, O muito tema é bom, hein? bom. Muito bom. Outra coisa que eu tive, assim, que foi um desafio também, né? Foi Aham. encontrar material pronto sobre isso, né? Por exemplo, porque eu não pesquisei livros sobre tatuagem, sobre o cristão e a tatuagem, é quase nada, né? Não tem quase livro nenhum. Eu encontrei um que conta a história no Brasil, eu encontrei um cara que escreveu... Vai levar não vai para mim. Legal. Então, assim, a escassez de material sobre isso, de fontes sobre isso, também é muito grande. Eu tive que pesquisar artigos, né? Eu tive que fazer uma pesquisa e não tem muito material sobre isso. Por isso que eu acho até que esse livro meu também é um livro, assim, até a nível mesmo de... Até a nível, né? Não só no Brasil, mas até fora do Brasil, vai ser um livro enriquecedor, né? Porque não tem muitas obras sobre esse assunto. É muito legal. Olha aí, a Paula tá falando que a filha dela é tatuadora, né? Legal, né?
Muito legal isso aí. Você conhece muitos tatuadores na igreja, alguma coisa assim, Metusael? Conheço. O que que acontece? Quando eu escrevi o livro, quando eu disse, né, que estava escrevendo sobre o cristão e a tatuagem, eu deixei um monte de gente com uma pulga atrás da orelha. Deixei um monte de gente assim com um ponto de interrogação muito grande, O cara porque vai acabar com o meu trabalho. caramba, e agora? Ele vai falar contra a tatuagem? Pô, vai me quebrar, né, o tatuador cristão, porque eu tenho amigos que são tatuadores. Tem gente que pensou assim, e agora então ele vai ser contra a tatuagem? Aí outros que são mais conservadores já ficavam com outro medo. Ah, meu Deus, será que agora ele vai falar a favor da tatuagem? Vai querer, né, vai querer fazer com que as pessoas se tatuem porque ele é tatuado? Ou seja, ele vai ser um defensor da tatuagem? Na verdade, não. Na verdade, assim, eu trago uma abordagem, né? Eu não bato o martelo, porque são decisões pessoais. O que eu trago são informações, conhecimento, para que tanto aquele que deseja fazer tatuagem faça sem culpa, né? Mas faça com esclarecimentos, como também para aquele que acha que tatuagem é errado, para que pare de pensar que é errado. Para que pare de julgar as pessoas, pare de criticar quem gosta de tatuagem. Deixa a pessoa gostar de tatuagem, né? É uma questão de estilo, uma questão de gosto. Mas aí o tema é um tema muito interessante que gera essa dúvida, né? E aí, será o que ele Era defende? Ele é curiosidade. contra ou é a favor? Né? Olha, o tema foi muito bom esse tema. Olha, a Paula falou que estava até com medo de entrar aí na live por causa que a filha dela é tatuadora. Imagina como é que ela deve estar. E, e aí. Ai, agora eu perdi. Gente, eu sou um pouco. Tem aquele, como é que é? Um TDAH, né? Minha filha entrou aqui, eu perdi o foco. Olha, Dá oi, gente. Maria. Fala oi, Maria. Ela não pode ver eu fazendo uma live que ela quer aparecer. Ela Ah, tem que legal. falar oi. Mas perdi o foco do que eu tava falando, agora eu esqueci. Tá? Não sabe que a idade é assim mesmo. É, é isso. Mas, ó, eu deixei a pulga atrás da orelha das pessoas com o tema, né? E é um tema, assim, que é um tema universal, né? Porque a gente pode não entender o idioma da outra pessoa. Mas quando você vê uma pessoa tatuada, você já cria ali uma simpatia ou uma antipatia, né? Então a tatuagem também, ela cria conexões, né? Ela cria, assim, empatia, né, com as pessoas e tal, né? Se quem é tatuado já olha outra pessoa tatuada, já tem mais facilidade de se aproximar, né? E isso em todas as relações sociais, né? Com certeza, com certeza. Gente, muito gostoso. Então, repete aí onde é que encontra o seu livro aí para as pessoas que queiram comprar. Então, o meu livro, ele tem lá na nossa igreja, né, na Igreja Seifa, lá na Sarah Brown, aqui em Nova Friburgo. Quer dizer, aqui em Nova Friburgo não, que eu tô de Búzios. Lá em Nova Friburgo. Tem também na livraria Cânticos de Sião. A livraria Cânticos de Sião é uma livraria muito conhecida aqui para o pessoal aqui da cidade, né? E também na padaria Dona Emília. Tem uma livraria na padaria Dona Emília, na rua Alberto Brown. Nos fundos, assim, tem uma livraria lá, a pessoa encontra lá também. E em breve vou ter o formato digital também, que eu vou poder disponibilizar aqui em PDF, formato do Kindle, Show de bola. né? Também, o formato digital, para aqueles que estão assim, do outro lado do mundo aí, ó. Show de bola. E deixa eu te falar, se a pessoa não estiver na cidade aí de Nova Friburgo, né? E ela fala, ai, poxa, eu gostei tanto do seu livro, estou interessada e tal, você envia para ela? Manda lá o Instagram, assim, o endereço, que Aí, eu ó, faço o cálculo. a Paula aí, ó, a Paula tá interessada. Isso, então, eu faço o cálculo do frete e envio, sim, só fazer o Pix que eu envio. Então, fechou. Ó, a Paula aí já entra em contato com o Mentusael aí, porque é interessante, é muito interessante, ainda mais tendo a filha tatuadora, né? É um conhecimento a mais. É muito legal. Eu Eu quero vou esse querer livro o dela também, vou querer o da Paula também, o DNA. dela também, é maravilhoso. Tem ela, tem outros coautores também, né, Paula? Maravilhoso. Eu não tô com ele aqui, porque senão eu te mostrava. Mas, ó, vou te ensinar envio por preço fixo Brasil todo. Olha aí, ó, maravilhoso. Já fechou. Já vai te dar uma dica aí de envio fixo. Para quem quiser, Ótimo. sabe, você enviar para o Brasil inteiro, porque esse tema é muito legal. Esse tema é muito interessante. E não pode ficar só
né? Tem que ir para o mundo afora, né? Então, vocês entram em contato aí com o Mentuzael. Mentuzael, muito legal conversar com você. Muito bom. Cara, eu me sinto em casa porque o jeito de falar, sabe, é muito gostoso. Meu, outro dia veio um pastor aqui na igreja aqui, e ele é do Rio. E eu falei com ele, caraca, você cantando, parecia que eu tava mais pertinho de Deus. Porque é diferente, né? É diferente. A gente sempre fala, a gente tem culto em português aqui, a gente sempre fala, culto em português é diferenciado, né? Não muda o Deus não muda, é o mesmo, mas a gente que é acostumado, né, criado na igreja e, enfim, e da língua portuguesa, a gente quando escuta o português, ele é diferenciado realmente, a gente fica mais pertinho do papai, né? E foi um prazer, Mentosael, muito legal conversar com você, muito bom falar sobre esse tema, esse assunto assim que é tão, ainda gera tantas dúvidas, né? Tanto em cristãos como no não cristãos, né? Eu acredito que esse assunto ele vai chegar a muito mais pessoas do que você imagina. Amém. Né? Que Deus abençoe você aí. E é um livro assim, que eu falo que não é só um livro sobre tatuagem. É um livro sobre cultura, é um livro sobre devocional, né? É um livro que te inspira também a uma reflexão na devoção com Deus, sabe? Porque o tempo todo eu estou falando de um ponto de vista de alguém que tem um relacionamento diário com Deus, né? Então, de alguém que olha para a história com um Deus criador da história, né? De alguém que olha para os eventos sociológicos e eu vejo Deus em tudo. Então, eu trago Deus. Eu tenho até clientes que são ateus, né, que estão comprando o livro e eu estou vendo o livro também como uma ferramenta de levar a mensagem de Deus para pessoas que, de repente, nunca pisariam dentro de uma igreja. Então, assim, esse livro não é só sobre tatuagem. Esse livro é sobre cultura, é sobre relacionamento com Deus, né, é sobre devoção. Uau! Espetacular. Maravilhoso. Gente, se vocês então quiserem aí, já sabem que vocês entram em contato. Eu vou deixar a live guardada, vou deixar ela gravada no Instagram, tá? Porque assim as pessoas vão vendo, né? E qualquer coisa as pessoas entram em contato com você, vou te marcar ali também, para você poder aí, para as pessoas entrarem em contato com você, tá bom? Muito gostoso. Aproveita as férias aí em Búzios, tá? A gente aqui fica com uma inveja santa. Né? No calorzinho, olha aqui, ó, essa já tem outra aqui por baixo e eu ainda tô com uma coisinha aqui em cima, ó. Você viu o nível do frio que tá fazendo aqui? Eu já tô com calor danado, porque eu coloquei essa blusa aqui mais comportada para entrar na live, né? Mas já tô doido para tirar essa blusa e correr pra praia. E ir pra praia, né? Tá certo. Deus abençoe você, a sua família. Obrigada por essa live. Um grande beijo. Tamo junto aí para mais coisas, mais projetos juntos aí, mais lives, mais assuntos, tá bom? Estou à disposição, Gelio. Prazer te conhecer, prazer estar nesse bate-papo aqui, ó. Paula Peixoto também aqui, muito obrigado aí pelo interesse no livro aí. Tá dizendo aí, ó, quero conhecer. Que Deus possa te abençoar e fazer com que essa live possa alcançar aí os 5 continentes aí do planeta. Amém. É isso aí, tá certo. Grande beijo, gente. Obrigada por acompanhar a gente aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Agora eu vou ter que desligar aqui. Tchau, tchau.